ele falou em fala, eu agradeço a oportunidade, né? E também fico feliz com a presença de todos e do professor Rodrigo Duarte. Eu fiquei até um pouco receosa agora que eu vou falar de um tema que o Rodrigo já trabalhou desde o seu doutorado, né? Mas assim, eu aceito de bom grado as críticas, mesmo sendo negativas, se forem, né? Na verdade, o meu trabalho quando o Alexandre falou do narrador frenético e do Lauber, eu acho que eu vou ser um pouco essa narradora frenética, né? Porque eu escrevi um trabalho de 20 páginas e tentei resumi-lo para apresentar. Então, eu vou ler algumas passagens, mas a maior parte eu vou falar. Talvez fique muito fragmentado e não sei se vai ficar muito claro, mas na hora das perguntas eu posso tentar clarificar para vocês. Então, o título do trabalho é um pouco diferente do que eu propus, né, que seria a personalidade autoritária e a indústria cultural. O título é Mimes e Idiosincrasia e Indústria Cultural. Surgiu a ideia desse trabalho quando estava relendo a parte da dialética do esclarecimento sobre os elementos do antissemitismo. E, ao chegar nesse conceito de idiosincrasia, os autores Adorno e Horkheimer dizem que a compreensão do que seria idiosincrasia, ela seria, pelo que eu entendi, não é simplesmente assim, algo que ajudaria a gente a entender o antissemitismo, o preconceito, seria algo que ajudaria, inclusive, a superar o preconceito. Eles estão falando do antissemitismo, mas também valeria para o preconceito em geral, né? Então, isso me deixou bastante, assim, pensativo no sentido de que nós vivemos uma época de emergência das personalidades autoritárias, todos sabem, né, do fascismo. Então, eu fiquei pensando, que conceito é esse que a compreensão dele poderia levar a gente a digamos assim, superar isso, né? Uma grande pretensão aí dos autores. Então, a partir disso que eu fui construindo o meu trabalho, né? E eu percebi assim, que a idiosincrasia ela está relacionada a uma das facetas do conceito de mimesis para Adorno, né? Esse conceito tem várias facetas, né? Como eu queria mostrar para vocês, o próprio conhecimento científico para o Adorno também é mimético, né? Então a mímese no Adorno ela não está relacionada só ao terreno da arte, como muitas vezes a gente pensa, né? Só que assim, o problema é que a discussão envolve não só as obras do Adorno, temas bastante gerais, mas também a própria ideia de civilização que está em jogo na dialética do esclarecimento, porque eles vão tentar explicar então esse momento histórico da emergência do nazismo, fazendo uma releitura, como se sabe, da história da civilização ocidental. Então, assim, a gente começa a falar em momentos históricos, pré-históricos, etc. Isso pode se tornar algo muito geral, né? Mas, em todo caso, eu corri esse risco de tentar falar das várias facetas do conceito de mimesis, né, e colocar a noção de idiosincrasia como a mímese, como eles colocam, como uma mímese primitiva que permanece na sociedade tecnológica contemporânea, mas de modo recalcado. E essa é a origem do mal, né? A indústria cultural seria, digamos assim, qual o papel dela com relação à idiosincrasia? Ela reforça. Essa, pelo menos, é a minha interpretação, que me parece que os autores vão nessa direção, né? A indústria cultural não nos liberta desse mal, na verdade, ela acaba reforçando isso. E eu queria falar um pouco por quê. Tá? Mas, assim, voltando, então, a gente tem a noção de mimes, e já é uma noção extremamente ampla no Adorno, nós sabemos, né?
Então, eu fui procurar as influências, isso é fácil de achar, né, por exemplo, dos antropólogos, o antropólogo francês Caillois, né, que trabalha a mímese como um impulso de assimilação ao espaço, a identificação ao meio que se vive. O Adorno usa essa noção, né, de mímese como essa tentativa de o imitar. É um termo muito grosso, não consegue dar conta do sentido, né? Seria assim a identificação com esse meio ambiente onde se vive, né? O Freud, especialmente a noção de mímese da morte, impulso de morte no Freud, né? Que também se apresenta nos outros animais, o fingir-se de morto, né? Também a gente pode pensar numa vida totalmente adaptativa ao cotidiano e ao status quo como um fingir-se de morto, né? Do Freud. E a mais difícil influência, que é a do Benjamin, que seria a ideia de que a mímese desse período primitivo pré-histórico, digamos assim, mágico, ela não foi abolida, mas ela foi preservada na linguagem e na escrita, não só na arte, né, como eu estava falando antes. Okay? Então, antes de falar dessa mímese primitiva presente na sociedade tecnológica contemporânea, eu queria falar de dois tipos de comportamento que os autores dizem ser fundamentais nessa mímese primitiva, digamos assim, nessa mímese quase natural, anterior ao processo civilizatório de domínio da natureza, né, quando digamos, imitávamos a natureza, né? Então, eles falam, parece, dois tipos de comportamento. Um tipo que tem a ver com o perigo da morte, né? E aí entra, como eu estava falando, que é o fingir-se de morto, ou imitar alguma planta ou animal, que é o que os animais fazem até hoje, né? Os animais se fingem, por conta do perigo da morte, eles se fingem de mortos, ou então eles fingem ser alguma planta ou algum animal, né? Então os seres humanos também teriam esse modelo, né? Esse impulso fundamental aí presente, né? E o segundo é o abandono ao prazer, né, dos contatos imediatos. Então, nesse momento do texto, os autores insistem muito na repressão histórica de um dos nossos sentidos, que é o olfato, né? Por quê? Essa repressão pela civilização? Porque o olfato envolve, né, esse envolvimento imediato com os outros, que foi reprimido historicamente. Tá? Então, tanto o abandono ao outro, no sentido dos contatos imediatos, não mediados por regras e toda série de leis sociais, né, quanto essa relação com a morte, no sentido de se abandonar a natureza para fugir da morte, né? Então, a idiosincrasia aparece como uma, digamos assim, uma volta desses impulsos, só que recalcada. Aí eu gostaria de ler uma parte que eu produzi no texto, que talvez fique mais claro, né? A tese dos autores é que este primeiro mimetismo não foi totalmente reprimido. Ele ainda está presente na sociedade tecnológica contemporânea, através de traços compulsivos inconscientes. Quanto menos bem sucedida for a construção da identidade pessoal, responsável pela ordem lógica do pensamento, pela unidade e sentido do mundo interno e externo, mais fraca é a individualidade e maior a possibilidade de reações idiosincráticas. Essa subjetividade fraca organiza penosamente sua vida mental, de modo que qualquer diferença àquela identidade construída pode gerar um mal-estar. É o típico comportamento da personalidade paranoide que constrói sua imagem do mundo e não tolera nada diferente.
Este diferente, que não é tolerado, é o que foi reprimido com um grande gasto libidinal. Assim, por exemplo, a reação dos racistas, supremacistas brancos, por exemplo, em relação aos negros, pode desencadear reações repulsivas em relação a traços fisionômicos, não só a cor da pele, mas certos traços como do rosto, como o nariz mais achatado, etc. Para explicar o caráter compulsivo das reações idiosincráticas, a Jeanne-Marie Galliban, ela as compara à alergia ao pelo dos gatos ou à poeira. Então, essa comparação da Jeanne-Marie eu achei interessante. Por quê? Porque mostra que as reações idiosincráticas, elas são impulsivas e inconscientes, né? Ao aparecer, digamos, o objeto ao se apresentar o objeto da reação, imediatamente você a tem, ela não é consciente, ela não é refletida. Tá? Então, isso, assim, elas operam como mecanismos de proibição que tentam impedir a recordação não só do medo da morte, mas do prazer com os contatos mais imediatos, com o perder-se na natureza externa e no envolvimento com os outros. Então, a gente pode, se vocês quiserem na discussão, falar de outras reações idiosincráticas cotidianas. No exemplo que eu dei aqui do supremacista branco, racista em relação aos negros, né? O que está em jogo aqui é aquele comportamento primitivo que eu falei antes, do medo do contato com o outro. Né? Não é o medo da morte violenta, mas é o medo, é a relação do contato mesmo, de haver uma barreira para ter esse contato, esse envolvimento com o outro. Tá? Como é sabido, na dialética do esclarecimento, o processo civilizatório é compreendido como um processo lento em que se mostra a contínua negação da mímese natural, incontrolada. A formação do ego é uma espécie de contínuo enrijecimento contra a dispersão, ou seja, contra o abandono. Cito os autores na dialética do esclarecimento. Toda diversão, todo abandono tem algo de mimetismo. Foi se enrijecendo contra isso que o ego se forjou. É através de sua constituição que se realiza a passagem da mímese refletora para a reflexão controlada. A assimilação física da natureza é substituída pela recognição do conceito, a compreensão do diverso sobre o mesmo, ou idêntico. Então, nesse momento do texto, eu passo a falar da mímese reflexiva, por quê, pessoal? E eu vou tentar resumir aqui um pouco disso, porque, assim, para Adorno, também o conhecimento científico e filosófico são miméticos. São tipos de conhecimento miméticos. Só que ele vai, digamos assim, fazendo a crítica que tipo de conhecimento mimético é o científico, propor que quando a filosofia ela copia o modelo padrão do conhecimento científico, ela acaba, digamos, não conseguindo ver, né, ela acaba ficando presa a esse modelo. Que é um dos grandes temas da dialética do esclarecimento. Né? Então, assim, para a gente chegar à possibilidade da superação da idiosincrasia, nós teríamos que pensar um outro modelo de filosofia que não seja a sequência do modelo do cientificismo. Né? Então, aí a filosofia se irmã naquilo que Adorno chama de obra de arte autêntica, né? E aí você tem uma proposta, digamos, de conhecimento que vai possibilitar
que se esclareça essas reações idiosincráticas, inclusive para aquelas pessoas, como elas são inconscientes, as pessoas elas diariamente fazem isso, sem pensar nisso, né? Então, assim, o papel, me parece que o papel da arte e da filosofia é fundamental aí, no sentido da gente poder superar essas reações idiosincráticas, ok? Então, assim, não é a ciência, não é o modelo cientificista que vai conseguir isso. É claro que aqui eu vou resumir a facão, como se diz lá no Rio Grande do Sul, porque isso é bastante amplo, né? Então, na passagem dessa pré-história para, digamos, a história propriamente dita, né? Quando os autores vão falar não mais a natureza ser influenciada pela mímese, mas ser dominada pelo trabalho, eles também falam de uma certa autonomização do pensamento em relação aos processos naturais. Nesse momento, né, na dialética do esclarecimento, aparece a formação do eu. O que o conhecimento científico tem a ver com isso, né? Então, eu vou ler uma parte aqui que eu resumi para a gente tentar entender isso, né? Quando ocorre essa formação, né, do espírito, essa autonomização dos pensamentos em relação à natureza, então nós não temos uma relação mais mimética com a natureza, mas uma relação distanciada, que na história da filosofia ficou conhecida como relação sujeito-objeto. Mas a gente pode pensar não só a relação sujeito-objeto, no sentido do sujeito transcendental do Kant lá e objeto. A gente pode pensar no sentido mais contemporâneo da estrutura lógica do discurso e o objeto. Certo? Então, o Adorno, ele não aceita a ideia de que esse sujeito, essa estrutura lógica, podem ser considerados autônomos, independentes da história. Eles também são natureza, o que gera todo um problema conceitual aí. Tá? Então, se levamos ao pé da letra o que Adorno diz, é como se a natureza sentisse a si mesma quando da formação do espírito. Assim, o espírito não é mais do que uma das funções da autoconservação dos indivíduos da espécie. Mas quando o espírito se considera a esfera das puras idealidades, seja o sujeito transcendental, seja a esfera lógica, ele se esquece de suas origens, ou seja, de que também é o pedaço de natureza de que falávamos. Esse esquecimento se efetua, portanto, como formalismo, e o ápice deste é a utilização da matemática na experiência científica. A matemática é uma forma altamente refinada do mimetismo, enquanto assimilação do pensamento ao imóvel. Ou seja, enquanto assimilação do pensamento ao que está morto. Adorno fala também aqui em mímese da morte, porque não se trata da natureza viva em sua multiplicidade, mas da natureza como substrato neutro a ser quantificável. Ou seja, a natureza é aquilo que pode ser quantificado, inclusive o que não se encaixa. A irracionalidade e indecibilidade devem se acomodar aos teoremas matemáticos ou serem excluídos. Se o modelo científico for o único lugar da verdade, o próprio eu, o corpo, a vida social tornam-se esse substrato a ser quantificável. A sociedade se converte num sistema de funções e os homens em objetos manipuláveis. Isso significa que é preciso outros modos de se pensar a racionalidade para que todos os âmbitos da vida não sejam substratos neutros a serem significados pelas teorias matemático-científicas. A filosofia é o espaço que tematiza o todo para além apenas dos campos determinados das ciências particulares. Então vejam, a ideia aqui é que na ciência particular você tem um modelo de linguagem quantificável, né, e que segue uma lógica de ferro, na qual a maior parte das vivências humanas fica de fora. Então a filosofia que segue esse modelo, ela está, digamos, optando, né, por esse, digamos, podamento. Né? Todos os aspectos qualitativos da vida, eles ficariam de fora. Okay?
Então, a ideia aqui é que a filosofia seria esse espaço que tematiza para além desse discurso científico, né? Então, tem um momento na obra que os autores vão falar da filosofia falando da noção de percepção, né? Por que a noção de filosofia está atrelada à percepção? O lugar da filosofia nesse contexto fica mais claro se levarmos em conta o que os autores dizem sobre a percepção. Essa só é possível na medida em que o objeto já é percebido como determinado, ou seja, como já pertencendo a uma certa classe de objetos. Nesse sentido, cito Adorno, ela é a imediatidade imediatizada, o pensamento com a força de sedução da sensibilidade. Nessa aparente autodoação do objeto, na percepção, são introduzidas cegamente projeções subjetivas. E aí abro aspas. Só o trabalho do pensamento consciente de si mesmo consegue escapar a este poder alucinatório. E segundo o idealismo de Leibniz e de Hegel, a filosofia. Fecha aspas. Quer dizer, a filosofia é o conhecimento capaz de não se iludir com a possibilidade de um conhecimento imediato, como se fosse possível determinar o objeto para além da mediação do conceito. Ou seja, ela é consciente da defasagem entre o que dizemos do mundo e como este é em si mesmo. Certo? Então aqui, o Adorno vai... Claro que não dá para resumir toda a concepção de discurso filosófico, né? Mas o Adorno vai pensar a filosofia e o que ele considera como arte autêntica como discursos capazes de construir pontes com o real, sem enquadrá-lo previamente numa linguagem formalizada, como faz a ciência. Tá? Então, a filosofia seria essa eterna defasagem, né, entre a consciência da eterna defasagem entre a linguagem e o mundo. Okay? Que vai ser fundamental para a gente pensar esses comportamentos idiosincráticos, inconscientes, imediatistas, etc., eles não podem nunca ser considerados filosóficos, porque eles não têm essa mediação, então, do pensamento. No meu trabalho, eu fiz todo um percurso, digamos assim, sobre, na obra de arte autêntica, em que medida ela auxiliaria a filosofia nessa tarefa, digamos assim. Então, aqui é claro que não dá para a gente falar toda essa noção como o Adorno pensa a obra de arte autêntica, porque isso aqui simplesmente é a teoria estética do Adorno, né? Mas eu gostaria de falar de alguns elementos que me parecem fundamentais para depois mostrar como a indústria cultural não é isso, né? Ou comentar em que medida a indústria cultural se afasta muito da obra de arte que o Adorno considera autêntica. Então, ele vai dizer que a obra de arte autêntica ela tem a capacidade de receber o difuso, o cindido, contra essa padronização da indústria cultural. Então, a filosofia e a arte, ambas tentariam, digamos assim, uma expressão da multiplicidade, mas uma expressão não violenta, como a expressão da ciência, da multiplicidade. Na obra de arte, um dos elementos centrais do que o Adorno considera a obra de arte autêntica seria, me parece, que não há nela a separação sujeito-objeto como nós vemos no pensamento e nas próprias teorias. A obra de arte ela tem ao mesmo tempo os elementos racionais e os elementos, digamos, do que ele chama de impulso mimético. Tá? Então, aí a obra de arte trabalha de forma, digamos assim, livre com a lógica. Então, não se trata de um modelo lógico que vai, de alguma forma, adequar o fenômeno a isso, que é o que ocorre na ciência, digamos assim, em geral, dizendo de forma bem ampla.
Na obra de arte, nós vamos ter, então, uma espécie de jogo livre, no sentido kantiano, né? Então, a lógica da obra de arte, ela vai jogar livremente com essas regras da lógica. Ele chega um momento que ele diz que é como se a lógica da obra de arte enfrentasse a lógica, que eu vou chamar de normal ou usual, tanto do discurso cotidiano quanto do discurso científico, filosófico. Então, assim, há um momento interessante da estética do Adorno, que ele vai... a filosofia, ao mesmo tempo, ela precisaria dizer, né, aquilo que, para além do discurso científico, para além da lógica, sem recair no dogmatismo pré-crítico kantiano, okay? Porque o Adorno, em momento algum, quer recair nisso. E a obra de arte, o Adorno chega a dizer que ao transvalorar, digamos assim, essa expressão não surgiu agora, essa lógica cotidiana, digamos assim, que eu estou chamando de cotidiana, lógica normal, porque você tem ali os impulsos miméticos, a obra de arte é como se ela pudesse apresentar a realidade como em si mesma, né? Mas aí, nesse momento na teoria estética, ele diz assim, é como se a obra de arte dissesse: queres conhecer o incondicionado? Não conhecerás, né? Mas assim, aí ele fala como as fadas nos contos, mas ininteligível. Então é como se o absoluto, ou a verdade, digamos assim, que tanto a filosofia quer, a filosofia nunca vai conseguir, porque sempre vai ter essa defasagem entre linguagem e mundo, né? Essa defasagem crítica. A obra de arte é como se nela aparecesse, mas aparece a seu modo, como se uma luz muito forte ofuscasse a visão. Okay? Então, assim, ela é fundamental para a filosofia na medida em que esse incondicionado, ao se apresentar na forma da arte, e aí você envolve todos os elementos fictícios possíveis, né? Tudo aquilo que a ciência poda, digamos, aparece aí, é como se a arte desse a conhecer, eu penso isso, outras dimensões da vida, né? E nesse ponto é interessante, quando ele retoma do Hegel a noção de liberdade frente ao objeto. A ideia de que, através das obras de arte, isso é a leitura do Adorno do Hegel, não sei se no Hegel é assim. A ideia de que, através da obra de arte, nós, digamos que, esquecêssemos, ao se abandonar uma obra de arte, esquecêssemos, por um momento, aquelas nossas verdades, o que sentimos e pensamos, né? Para se abandonar algo totalmente diferente, novo, e retornar mais ricos em experiência. Ok? Então, essa capacidade que eu estava falando antes de receber o difuso e o sentido é o que contrapõe-se à padronização da indústria cultural. Né? Então, assim, claro que essa questão da estética do Adorno e do que como a relação com a verdadeira obra de arte é extremamente longa, mas é interessante pensar o quanto, digamos assim, a arte pode nos mostrar muitas facetas da realidade que a própria ciência não consegue. Então, a relação entre arte e filosofia aí seria essencial. A padronização da indústria cultural não consegue isto, né, porque a indústria cultural, ela é como se as obras operassem como um filtro, né? Aí aparece lá na dialética de esclarecimento a noção do esquematismo, né? Ela esquematiza a percepção. Vou deixar aqui Mas o que teria que ver isso tudo, né, com o que eu estava falando antes, da questão da idiosincrasia? Tem a ver que, me parece que para os autores, as obras da indústria cultural, na medida em que são padronizadas, compostas a partir de um conjunto de clichês, etc., elas não
elas não contrariam esses impulsos idiosincráticos da personalidade autoritária. Ao contrário, para todos algo está existe, é produzido, digamos assim, como os autores dizem. Tem um autor contemporâneo que trabalha, o filósofo das redes, quem está aqui, quem é meu aluno da graduação, a gente está estudando ele, que nesse sentido ele acompanha o Adorno, o Byung-Chul Han, né? Quando ele vai dizer que através das redes sociais as pessoas só vão buscar o que elas já são. Por isso ele fala de uma sociedade do igual, né, onde você vai ter essa série de bolhas. Então, aquele comportamento preconceituoso anterior que eu estava falando, que é inconsciente e é imediatista, ele vai ter o seu lugar nessas bolhas que a indústria do entretenimento cria. Então, nesse sentido, o Byung-Chul Han, né, que escreve agora sobre a cultura de massas na era das redes sociais, ele aprofunda algo que está lá no Adorno, no Arcaico e na dialética do esclarecimento, que é essa questão da padronização das obras, que é a produção, digamos, para todos, algo está, tem algo previsto. Então, isso impede, digamos assim, aquele estranhamento que eu falava antes, que é próprio da obra de arte autêntica, ou seja, se abandonar a algo outro, que não seja o que eu já sou. Tá? Que também, claro, envolve toda uma noção de eu, de sujeito, que é freudiana, né, pessoal? Que a gente não vai ter tempo de, digamos, de discutir isso, né? Para terminar, eu vou ler uma parte, então, onde eu falo do paranoico contemporâneo e um pouco da relação dele, então, com a indústria cultural. O paranoico não pode buscar na análise e aprofundamento de seus juízos em relação à realidade a verdade. Então ele busca na confirmação de outros paranoicos. Por isso a humanidade ainda parece viver, sob certos aspectos, como constituída por um conjunto de hordas. Os autores então falam o seguinte, cito, os grandes impérios e até mesmo a humanidade organizada como um todo não estão nem um passo à frente dos caçadores de cabeças. Fecha aspas. É neste contexto que a idiosincrasia aparece. As pessoas paranoicas só se apercebem de seus traços miméticos, que são tabus inconscientes, que devem ser reprimidos, no comportamento dos outros, daqueles que serão o outsider. São os traços de algo que está neles mesmos e que não podem admitir. Por isso Adorno afirma, na esteira de Freud, que o que repele por sua estranheza é, na verdade, demasiado familiar. Fecha aspas. O trágico de tudo isso é que, como as reações idiosincráticas são inconscientes, elas são compulsivas. E como o paranoico não se apercebe que seu juízo pode não condizer com a realidade, é muito difícil mudar esse comportamento. A indústria cultural ajuda a alimentar a paranoia, porque a imaginação produtiva é substituída pela recepção e a experiência é substituída pelos clichês e fórmulas de sucesso. Neste sentido, através do clichê, o paranoico busca nas obras da cultura de entretenimento a confirmação de sua posição, ou seja, poderíamos dizer no espírito kantiano que não temos a imaginação produtiva operando, porque o que é buscado são os comportamentos estereotipados que já confirmam os esquemas mentais. O contemplador percebe, abre aspas, o eco estandardizado de si mesmo nas obras, fecha aspas. Então a função da mímese aqui é mais, não é mais, né? Quer dizer, é mais a de expressar os impulsos recalcados do que a reconciliação ideal da mímese autêntica na grande obra de arte. Enquanto na obra autêntica, por exemplo, a imagem de um monstro, na medida em que pode ser contemplada, é uma espécie de reconciliação com o medo primitivo da morte violenta, no filme de ação comercial, o monstro na tela pode ser a projeção do desejo de matar e da satisfação na destruição do outro. Então, aqui, eu vou encerrar, mas eu continuo no texto dando exemplo, né, dos filmes de ação.
Isso a gente percebe, esse tipo de comportamento, até nos desenhos infantis. Na sala de aula a gente fala disso, né? Por exemplo, em referência aos desenhos que o meu filho de 3 anos assiste, né? Então tem às vezes no desenho lá um personagem que só está lá para apanhar. Ele não tem nenhuma função no desenho. Ele apanha, mas ele sempre apanha em todos os episódios, né? Então aí a indústria cultural, ela está fazendo o quê? Ela está, digamos, satisfazendo algo sádico, né? Que está ali inconsciente. Não tem problema, porque a questão é vender, né? Então, o que move, na verdade, é essa lógica do lucro, né? Por isso que os autores dizem na dialética do esclarecimento que o que move é a sociedade que permanece irracional, apesar de toda a racionalização. Permanece irracional por quê? Que o que determina a vida social, etc., vai ser essa lógica do lucro, do mercado. Então, não importa, se vende, você vai ter a veiculação dessas obras que vão satisfazer essas, digamos assim, necessidades impulsivas e idiosincráticas. É isso, pessoal.